empresa já existe há praticamente 10 anos, né? É referência em mais de 40 clientes, né? Tem bastante experiência na área de simulação. Boa parte do faturamento da empresa, o ponto mais forte é a comercialização de software, mas também tem muita experiência em serviço de engenharia. Uma coisa interessante da empresa, né, pelos sócios, é que existe uma parceria muito forte com entidades, com instituições de ensino, e também a empresa pode realizar treinamentos teóricos e de aplicação. Que trabalha em termos de tecnologia, né? Cálculo estrutural seria relativamente trivial, mas a gente tem bastante experiência com cálculo estrutural para diversos tipos de aplicações, diversos tipos de veículo e fora da área automotiva. A otimização estrutural é um ponto forte da VirtualCAE hoje com o software Virtual Pixels. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes também na frente. Análise de fadiga, impacto e segurança também. A gente tem feito bastante trabalho relativo tanto para ônibus, né, para R66 para ônibus, quanto para assegurar segurança de rolagem em máquinas agrícolas, principalmente tratores. Bastante experiência também na área de dinâmica veicular. E, por fim, a gente também oferece software e serviços de controle térmico de uma forma um pouco específica, utilizando um software específico que é o CURI. Cálculo estrutural. Nós somos parceiros da E3S, que é a representante aqui no Brasil do ANSYS. Trabalhamos também com outros softwares, tanto do ponto de vista de venda, mas também de serviço, mas nosso carro-chefe hoje em dia é o ANSYS. A gente enxerga que o ANSYS evoluiu bastante, principalmente do ponto de vista de interface ao usuário. Então, é um software que evoluiu bastante na questão de produtividade de trabalho para modelagem e para pós-processamento. Em relação à otimização estrutural, eu tinha comentado do Pixels, né, do Virtual Pixels. Esse foi um software que é desenvolvimento nacional. Na realidade, foi um mestrado de um aluno da Poli, da USP, que foi comprado foi em parceria, foi comprado esse software e foi feita uma parceria com esse mestre e 2 doutores da USP, entrando na ação, né, no código desse software de otimização topológica. Esse software conversa com ANSYS e Abacus e está sendo desenvolvida a interface dele para Nastran, entre outros softwares hoje em dia. E é um software que tem obtido resultados muito bons, principalmente para a parte de otimização com restrição na frequência. Também é bastante interessante porque ele trabalha com simulações não lineares. Também é bastante interessante o fato dele trabalhar com mecanismos flexíveis, né? Então, é um software bastante competitivo aí, que tem trazido resultados de redução de peso e mesmo de atingimento de metas, né? Você coloca dentro do software de otimização. Está entre os melhores de mercado. A gente tem feito benchmarks aí e a gente consegue ser bastante competitivo com o que aparece com softwares que já são comuns aí no mercado. Para análise de fadiga, dentro do ANSYS, a gente trabalha com Encode, mas também a gente pode trabalhar com Pentat. Estou passando bastante rápido aqui, gente, mas fiquem à vontade para colocar qualquer questão aí com o Murilo aí, com o usuário Virtual Pixels, tá? Aqui dentro a gente também trabalha, oferece serviços usando LS Dyna, mas somos representantes também do Dyna. Para quem não conhece, é um software, o forte dele é o software explícito dele, para não linearidades com grandes deformações, mas principalmente para análise dinâmicas, né?
principais aplicações são análise de impacto e segurança veicular. Então, a gente está falando aí de teste de rolagem, teste de crash, coisas que não são tão ligadas à área automotiva, né? Teste de drop test, a gente tem feito análises bastante interessantes até na área de embalagens, com formação mecânica, né? Análise de estampagem, correamento, né? E é um software que é basicamente referência nessa área de simulação dinâmica. Finalmente, a gente está falando aqui, vamos falar do CARSIM, né? Ou TruckSim, que são módulos diferentes do mesmo software. É o software que a gente está usando para introduzir esse tema de consumo de combustível. É um software de multicorpos, no final das contas, mas ele é um software bastante intuitivo, né? Você trabalha com templates já prontos de veículos. Para aqueles veículos específicos que não existe o template, nós conseguimos também desenvolver esses templates. É um software bastante rápido de usar, a curva de aprendizado dele é muito rápida. Você aprende a usar ele tranquilamente. A interface é bastante intuitiva, a rodagem dele, a execução do cálculo é muito rápida. Então, é um software que a gente enxerga que tem uma produtividade muito alta e que consegue trazer resultados para a maioria dos casos em que uma simulação de veículo, uma simulação dinâmica de veículo é necessária. A gente trabalha também, a gente representa também o Puli, que é um módulo um pouco específico aí para cálculo de arrefecimento em motor. Então, não é bem um software de CFD genérico. Ele funciona muito bem para essa parte de controle térmico, mas ele é limitado nessa atuação. Só para comentar aqui um pouco, né, vocês terem uma visão de quem que usa os softwares que nós oferecemos. Né, os principais clientes aí são a MAN, a Mercedes, né, as principais montadoras do país, mas também várias empresas que são de autopeças, e mesmo fora da área de autopeças a gente também tem alguns clientes. Notem aí que existem várias faculdades que usam softwares que nós oferecemos. A gente está acostumado, inclusive, a trabalhar em parceria e oferecer treinamento para essas universidades. Do ponto de vista de serviços, né? Eu comentei praticamente para todos os softwares que a gente oferece como venda, como representação de software, a gente também tem condições de usar esses softwares para oferecer serviços de engenharia. Então, é análise estrutural, estática, não linear, análise dinâmica, modal, bastante aqueles problemas que exigem muita consideração de contato, a gente consegue trabalhar bem. Temos bastante experiência com análise de fadiga, otimização estrutural via Pixis, né? Antes mesmo do Pixis, nós já tínhamos usando um outro software. Então, a gente tem uma boa carga de trabalho aí com otimização. Né? Na realidade, o Leandro Garbim, ele pode, é um dos sócios da empresa, ele pode falar um pouco mais, mas a criação do Virtual Pixis, na realidade, veio de uma necessidade de serviço de otimização estrutural. E, finalmente, análise de dinâmica veicular. Para quem acompanha um pouco a Virtual Kai, vocês sabem que a gente tem uma parceria. Perdeu de novo? Eu estou vendo a tela, mas não estou vendo o slide agora. Vocês estão me ouvindo, gente? Murilo, está me ouvindo? Sim, tio, okay. Pode continuar. Ok, estão me ouvindo. Desculpa, gente, que parece que tinha falhado aqui. Então, assim, para quem acompanha a Virtual Kai, nessa parte de dinâmica veicular, principalmente, vocês sabem que a gente tem uma parceria muito grande com o Thomas Gillespie, né, que é o engenheiro-chefe, ou o principal responsável pelo CASSIM, pelo TruckSim. E vocês conhecem a experiência e o renome do Thomas Gillespie aí nessa área de dinâmica veicular.
passando aqui rapidamente quem que são nossos principais clientes aí de serviços. A gente presta serviço hoje nessa parte de segurança veicular, na parte de rolagem de ônibus, principalmente, para praticamente todos os encarroçadores aqui no Brasil. A gente tem um trabalho muito forte, principalmente na parte de otimização estrutural com a Cummins, né? A gente tem feito também bastante trabalho na área de máquinas agrícolas, né, com a GCO, Tramontini, não está nem listado aqui, mas a gente tem trabalhado com a Tramontini, com a Agrale, para rolagem de tratores, né, porque da mesma forma que existe para ônibus, para quem não sabe, existe toda uma homologação de rolagem para preservação de espaço do motorista, né, para o operador, para tratores também. Né, nós homologamos, fazemos o cálculo para homologação desses tratores. E fora isso, diversas outras empresas aí que temos trabalhado em parceria, né, temos trabalhado prestando serviço para eles. Bom, vamos entrar um pouquinho aqui, então, direto no objetivo hoje do webinar. Quando a gente fala em consumo de combustível para os veículos, a gente está falando, acho que ninguém vai pensar em aumento do consumo, a gente está sempre falando em objetivar a redução do consumo de combustível. Consumo de combustível é um tema complicado para medir, porque a gente tem diversos fatores que são muitas vezes difíceis de mensurar porque os ganhos são pequenos. Então, a gente pode dividir esses fatores aí em fatores internos, inerentes ao veículo, e fatores externos. O que são os fatores internos ou inerentes ao veículo? A gente está falando, óbvio, da massa. Quanto maior o peso do veículo, maior vai ser o consumo. É bastante intuitivo. Dentro do powertrain, a gente tem diversos fatores que afetam o consumo e que nem, de vez em quando, não é tão intuitivo assim. A gente tem a aerodinâmica do veículo, passa a ser também bastante óbvio. A eficiência do veículo, em termos de eficiência. Quando eu falo eficiência, eficiência mecânica mesmo. E também é diretamente relacionado ao consumo. Outros fatores que, por vezes, não são tão pensados, para quem não está acostumado a trabalhar direto com consumo, mas que são muito importantes. Suspensão, pneus são muito importantes. Né? E o que são fatores externos? Né? São fatores que não dependem do veículo em si. Né? O que é? Eu diria que acho que o principal fator que pode afetar o consumo de combustível é o motorista. Né? Para quem é frotista, sabe que você pode ter variações aí para exatamente o mesmo veículo. A depender do motorista que opere uma rota, você tem diferenças de consumo aí de 20%, 30%, só por conta do pé do motorista. É claro que, fora isso, o trânsito vai influenciar bastante. Né? Quer dizer, quanto mais engarrafado é o trânsito, sabe que mais a gente vai trabalhar no transiente, aceleração e frenagem do veículo, isso vai elevar o consumo. O tipo de rota que você trabalha afeta também bastante o consumo, quer dizer, um caminhão de entregas da Casa Bahia, ou um caminhão lixeiro que tem paradas o tempo inteiro, certamente vai ter um consumo de combustível muito mais alto do que um caminhão que passa rotas com poucas paradas. A altitude de operação afeta também o consumo de combustível. Apesar disso ser um tema complicado de trabalhar, não dá para efetivamente falar quanto mais alto, maior vai ser o consumo, porque existem outros fatores que vão influenciar nesse tema. Topografia, aí sim, quanto mais acidentado o terreno maior vai ser o consumo. Né? E a temperatura ambiente também vai afetar o consumo, principalmente quando a gente fala em veículos comerciais. Vou entrar um pouco mais no detalhe. E o que eu gostaria de colocar nisso daí? É que quando a gente trabalha em cima de melhorar o consumo de combustível, a gente fala de pequenos ganhos. Dificilmente você consegue alterar, otimizar uma curva de torque de um motor, mudar relações de marcha de um câmbio, e você consegue 10% de melhoria no consumo. Isso é muito raro.
Normalmente, quando a gente fala de melhoria de consumo, a gente está falando de 1, 2, 3% de melhoria, já é um ganho muito expressivo. E a gente consegue colocar esse ganho de forma consistente. E isso torna o estudo de melhoria de consumo de combustível bastante complicado. Vamos entrar um pouquinho aqui nesses fatores inerentes. Né? Eu comentei, quanto mais pesado, né, em relação à massa, quanto mais pesado o veículo é, maior vai ser o consumo. Isso é uma regra que não tem muito o que fazer. É muito difícil você aumentar a massa e não aumentar o consumo. Mas o que não é tão intuitivo, talvez, tão óbvio, é que, além da massa do veículo, a gente precisa muito levar em conta a inércia dos conjuntos aí do powertrain, principalmente, ou do drivetrain. Por quê? É fácil de pensar nisso daí, a gente pode achar que é pouco relevante, mas pensando do outro lado, né? O que é o freio motor em um carro? Basicamente é você fazer com que a inércia do motor reduza a velocidade do veículo. E a gente sabe que você consegue reduzir de forma expressiva a velocidade. Então, inversamente, o mesmo é verdade quando você quer acelerar o veículo. Então, quanto maior a inércia, principalmente a inércia rotativa, dos conjuntos do powertrain, maior vai ser o consumo de combustível. Então, isso tem que ser levado em conta quando você vai trabalhar. Por exemplo, quando você vai mexer em relações de transmissão, normalmente, quanto mais reduzido é o câmbio, são engrenagens maiores, e isso daí pode afetar de forma significativa o consumo de combustível. Em relação ao motor, vamos falar em displacement do motor, tamanho, né, do litragem do motor. Não dá para falar, não dá para afirmar de forma categórica que quanto maior o motor, um motor de 12 ou 13 litros vai consumir mais do que um motor de 9. Isso não é necessariamente verdade. Por quê? Porque muitas vezes um motor de maior capacidade cúbica, você consegue trabalhar com ele de forma mais folgada para uma determinada aplicação do que um motor menor. E com isso a gente consegue um consumo de combustível menor com um motor maior do que com um motor menor. Existem diversos exemplos que podem ser citados aí de aplicações práticas. Né? Um deles, eu tenho conhecimento da Scania, que tinha opções de motor de 9 litros e motor de 11, 12 litros para uma determinada aplicação rodoviária de ônibus, e o motor maior apresentava um consumo significativamente menor do que o motor pequeno. Então, isso não é necessariamente verdade, mas é verdade que o tamanho do motor vai afetar o consumo. Se para mais ou para menos, isso tem que ser levado em conta. Isso, na realidade, esse tamanho do motor está intimamente relacionado à curva de potência e torque do motor. Então, quando a gente trabalha em cima dessas curvas de torque, a gente vê que a gente puxar mais no motor pode aumentar o consumo de combustível, quer dizer, no mesmo motor eu trabalho, né, o torque, joga o torque mais para cima. Isso também não é tão intuitivo. Isso pode aumentar o consumo ou não, a depender da aplicação. Então, quando a gente trabalha sempre com essas curvas de torque e mesmo tamanho de motor, a gente está sempre tentando calibrar para uma determinada aplicação qual que é o ponto ótimo entre a relação de consumo de combustível, mas também de desempenho do veículo. Um dos exemplos que o Vinícius daqui a pouco vai mostrar, a gente vai justamente entrar nesse tema. Finalmente, e aí é um dado necessário para a gente fazer esse tipo de análise, o consumo específico do motor. O que mais que é inerente ao veículo? Relação de transmissão afeta muito o consumo de combustível. Isso também não é uma variável independente, porque a depender da aplicação, né, se é uma rota mais travada, se é uma rota mais constante, se a topografia do terreno é mais ou menos acidentada, a gente precisa escolher as relações de transmissão para que a relação de desempenho, de novo, né, e consumo de combustível seja mais adequada para uma determinada aplicação.
Depois disso, a eficiência do drivetrain. Isso não tem muito o que fazer. Quanto maior a eficiência, menor vai ser o consumo de combustível. Essa é uma relação bastante direta, né, entre eficiência e consumo. A aerodinâmica também. Né? Quando a gente fala em resistência ao ar, quanto menor a resistência ao ar em um determinado veículo, isso não tem muito o que discutir, menor vai ser o consumo de combustível. A única coisa que tem que ser levada em conta aqui é, a depender da rota, a depender da velocidade média que esse veículo trabalhe, esse fator vai ser mais ou menos. Os pneus são uma variável que é uma das poucas que a gente consegue trabalhar para que a gente tenha ganhos tanto de desempenho quanto de consumo simultaneamente trabalhando a mesma variável. E a gente consegue ter ganhos representativos aí, tanto é que é fácil de observar esse movimento que existe hoje para pneus ecológicos. Né? Para quem conhece o tema, quando a gente fala em pneus ecológicos, não é o material do pneu que é ecologicamente correto, seja reciclável ou algo assim, mais pelo fato do pneu trazer um ganho em consumo de combustível e com isso você diminui as emissões também. A suspensão. A suspensão tem um ganho aí, ou tem um impacto um pouco menos representativo, mas não deixa de ter. Por quê? Porque a depender do que você trabalha a suspensão, você vai melhorar ou piorar a capacidade trativa, a transmissibilidade de força para o solo. Né? Uma suspensão, né? Falando de uma forma um pouco mais chula, o pneu uma suspensão que pula mais vai trazer um consumo de combustível maior porque você perde tração num determinado tipo de pavimento. Então, a suspensão pode ser trabalhada, óbvio que isso não é bem uma coisa tão trabalhada na indústria, mas uma suspensão pode ser trabalhada para melhorar a capacidade trativa do veículo e isso traz ganhos no consumo de combustível. Finalmente, eu queria colocar aqui a parte de consumo dos agregados. Né? E também uma coisa que, para quem está acostumado com o desenvolvimento, principalmente dos veículos comerciais, sabe que sistema de arrefecimento, ar-condicionado, compressor de ar, quer dizer, sistema pneumático e o sistema hidráulico, eles podem trazer uma carga muito alta de consumo de energia no veículo e isso tem um impacto muito grande no consumo de combustível. Então, é fácil de ver, você pega, por exemplo, um ônibus aí, rodoviário com 360, 400, 420 cavalos, um radiador, o ventilador do radiador consome 40 cavalos facilmente. Então, isso significa 10%, né, mais ou menos 10% da potência do veículo sendo consumida só pelo sistema de arrefecimento. Então, obviamente, qualquer melhoria que você traga nesse sistema vai trazer um ganho representativo aí do consumo de combustível. Né? O ar-condicionado é uma coisa interessante, por isso que é uma coisa indireta, mas que tanto para o arrefecimento quanto para o ar-condicionado, a temperatura ambiente vai trazer também falando no fator externo, estou me adiantando um pouco aqui, mas eu vou comentar, isso também afeta o consumo. O sistema pneumático eu queria comentar até, a gente sabe que a depender do compressor de ar e da eficiência desses compressores de ar aí, você pode ter ganhos instantâneos aí, daqueles 2%, 3%, só pela troca do compressor de ar, porque a eficiência existe uma novas gerações de compressores de ar que têm uma eficiência muito melhor e que imediatamente traz uma boa redução no consumo de combustível, isso principalmente para aplicações em que você tem rotas mais travadas, em que a exigência de freios é muito usada. Né? Principalmente aí para ônibus ou para aqueles exemplos de caminhão de cheiro ou caminhões de entrega.
que usam muito freio aí, que estão muito sujeitas a rotas travadas e a trânsito pesado de cidade. Do lado externo, né, eu acabei de comentar aqui das rotas e do trânsito. Então, isso no nosso dia a dia aí, para quem mora em São Paulo, principalmente, ou numa grande cidade, a gente sabe que quando a gente pega um trânsito muito pesado, o consumo de combustível aí, que numa estrada para um veículo, um carro, pode ser de 12, 13 km por litro. Isso daí pode cair para 7 km, 6 km, quer dizer, você dobra o consumo de combustível pura e simplesmente porque você está andando num trânsito mais travado. A altitude, como eu comentei, é um tema um pouco mais complicado, né? É claro que quando você está ao nível do mar, você tem uma disponibilidade maior de oxigênio, você tende a ter um consumo um consumo menor ao nível do mar do que numa altitude muito alta. Só que existem outros fatores aí que influenciam, né, de rede de motor, você despotencializa o motor, principalmente com motores turbo, para proteger o turbo. Então, existe essa intuitividade de quanto menor a altitude, melhor vai ser o consumo, mas isso não dá para traçar uma linha proporcional aí direta, sem entrar na aplicação e sem entrar no detalhe. Já a topografia não tem muito o que fazer. Você tem um sobe e desce aí, uma cidade como Belo Horizonte, por exemplo, tende a ter um consumo muito mais elevado do que uma cidade plana. Apesar da gente aqui no Brasil ter poucas cidades aí com topografia especificamente muito plana, né? Talvez Brasília. Mas são poucas as cidades no Brasil que não tem pelo menos áreas com ladeiras altas. Mas o interessante dessa parte de topografia é que, por exemplo, para um frotista de ônibus ou um frotista de caminhões de entrega ou lixeiros, né, volto a insistir nessas aplicações que são muito fáceis de enxergar, se você pega uma determinada cidade, voltando até para o exemplo de Belo Horizonte, que a parte central é mais plana, mas que a periferia da cidade ou a parte em volta da cidade ela é bastante acidentada, um frotista desses deveria pensar até em trabalhar com relações de transmissão ou calibrações de motor diferentes para uma determinada área da cidade do que para outra, né? Direcionando esses veículos para cada tipo de região de entrega. E com isso ele pode conseguir otimizar o consumo da frota, né? Eu deixei por último aqui o motorista, porque esse camarada aqui, ele é realmente um problema para os frotistas. Eu posso citar o exemplo aqui em São Paulo de um frotista grande de ônibus que ele tem um ganho muito grande, ele tem um ganho muito representativo no consumo de combustível quando ele passa a utilizar o câmbio automatizado. E ele mesmo fala, olha, o câmbio automatizado, ele consome mais do que os meus 10% melhores motoristas em relação ao consumo. Quer dizer, um motorista bom, ele vai operar o veículo de forma que o consumo de combustível seja menor do que utilizando um câmbio automatizado. Só que ele está falando dos 10% melhores motoristas dele. Então, na média, o câmbio automatizado é melhor do que a média dos motoristas dele. Então, ele tem um ganho significativo quando ele usa o câmbio automatizado, porque a variância de consumo, a depender do motorista, é muito grande. Então, ele prefere, ele paga mais e até enfrenta alguns problemas que o câmbio automatizado tem, mas ele prefere utilizar o câmbio automatizado porque isso traz mais retorno financeiro para ele. Comentando aqui, né, voltando à discussão entre o que é inerente ao veículo e o que é externo ao veículo. Qual que é o grande trabalho em relação aos fatores inerentes? É que a gente consegue controlar, a gente consegue trabalhar esses fatores. Em relação aos fatores externos é muito difícil. Você treinar o caso dos motoristas, você treinar os motoristas é uma coisa que você consegue fazer e traz bons resultados, mas tem um limite para isso. Você não consegue melhorar muito.
né? É difícil você manter, porque inclusive tem giro de motorista, entra sempre motorista novo, esse treinamento se perde, então é uma coisa complicada. Agora, o interessante dos fatores inerentes é que, na realidade, é a única coisa que a gente consegue trabalhar para compensar uma determinada mudança no fator externo, né? Então, tinha acabado de comentar, o exemplo que eu coloco aqui é para um determinado veículo que tem um câmbio automático, a gente calibrar o software, né? Calibrar o esquema de trocas de marcha, a depender da aplicação do veículo, né? Se é uma rota mais travada, uma rota mais solta, né? Se o veículo roda num corredor ou se ele roda num trânsito pesado. Então, isso daí a gente pode trabalhar em cima de uma calibração de câmbio para otimizar tanto o desempenho, mas principalmente o consumo de combustível. E talvez até só lembrando, né, gente, consumo de combustível ou o consumo de combustível, ele tem um peso muito grande, principalmente quando a gente fala em frotista urbano, tanto de caminhão quanto de ônibus. Então, se a gente consegue ter uma melhoria no consumo de combustível, isso afeta diretamente o resultado financeiro da empresa de ônibus, da empresa de caminhão. Por isso que é bastante desejado. Agora, qual que é o problema? Eu comentei que um motorista, a variância de um motorista bom para um motorista ruim, pode afetar 20%, 30% até, de um motorista para outro. E, como eu comentei já também, quando a gente trabalha nos controles de influencia o consumo de combustível, se a gente consegue 3%, já é um resultado muito bom. Então, é muito difícil eu conseguir um ganho mudando alguma coisa no veículo, eu consiga uma melhoria no consumo de combustível que não seja mascarada por uma diferença de motorista. Os fatores externos costumam ter uma influência muito maior no consumo de combustível do que variáveis inerentes ao próprio veículo. E é claro que eu estou falando de veículos de mudanças pequenas, né? Se eu pego, por exemplo, um determinado caminhão e aplico transformo ele num híbrido elétrico ou num híbrido hidráulico, aí sim eu consigo muitas vezes 15%, 20% numa alteração. Mas aí a gente já está falando de uma mudança de conceito no veículo. Né? E isso traz aqui por que é complicado a gente fazer medições, por que é complicado a gente medir, a gente determinar consumo de combustível. Tanto é que assim, uma guerra muito grande, né? Uma briga muito grande entre engenharia e marketing dentro das montadoras, é que o pessoal de marketing sempre pede para que a engenharia fale assim, olha, o meu veículo tem consumo de combustível 5% ou 10% melhor do que o veículo da concorrência. Isso é praticamente impossível de falar. Né? Quem trabalha com desenvolvimento, quem acompanha isso em veículos comerciais sabe disso. Por que isso acontece? Porque justamente a aplicação tem um peso muito grande. Muda o motorista, muda a rota, muda a topografia de um terreno. Você pode ter o mesmo par de veículos aí que estão sendo comparados. Né? Eu tenho um micro-ônibus agrário comparado com um micro-ônibus da MAN. Para uma determinada rota, um agrário funciona melhor e para a rota, uma rota um pouco diferente, muitas vezes na mesma cidade, o MAN é melhor do que o agrário. Então, é muito difícil de você determinar de forma absoluta que um veículo é melhor do que o outro. Né? Isso é complicado. Você tentar determinar de forma visível se um é melhor do que o outro. Isso acontece por quê? Porque todos esses fatores, dificilmente um desses fatores é independente do resto. Né? Uma topografia, eu acabei de mencionar, talvez o principal fator que explique o fato de um veículo ser melhor numa rota e o outro veículo ser melhor na outra, seja o fato de um veículo estar mais bem adaptado para um determinado tipo de topografia do que o outro. Isso, em boa parte, é determinado pela relação de transmissão e pelas curvas do motor, também pelo motorista.
Então, quando você trabalha com todos esses fatores e com a variância que existe, né, com a distribuição que existe, estatística, né, que existe dentro de cada fator desses aí, é muito difícil de você estabelecer de forma segura que um veículo ou que uma determinada condição do veículo, que uma determinada calibração do veículo é melhor do que outra. Isso tudo eu estou falando na prática, estou falando em termos de testes, né? Então, quando a gente faz teste de combustível, né, para medir o combustível de um veículo, a gente não consegue fazer isso de forma absoluta. Eu não consigo falar. É claro que existem os padrões aí, inclusive por norma, a gente tem as normas de consumo de combustível em que a gente consegue dizer lá quanto que o veículo está consumindo baseado numa determinada norma. Mas na prática, essa norma não faz sentido, né? Então, quando a gente vai trabalhar dentro da indústria, como que a gente pode otimizar o consumo de combustível, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estabelecer um baseline, né? Então, um veículo é preparado sempre como referência. A partir daí, a gente vai estabelecer qual o fator, qual a variável que vai ser trabalhada, né? Se é uma relação de transmissão, se é uma curva de torque e potência, se é uma mudança na pressão do pneu, se é um compressor de ar que está sendo modificado, mas a gente sempre precisa determinar uma variável para trabalhar. E para isso a gente precisa de dois veículos. Por quê? Como eu mencionei antes, o motorista tem um peso muito grande, a condição de trânsito tem um peso muito grande, a temperatura ambiente pode ter um peso muito grande. Então, se eu meço um veículo em um determinado dia, esse dia vai ter um motorista que vai dirigir o veículo. Mesmo que eu trabalhe depois com o mesmo motorista, ele pode estar com um humor diferente e dirigir o veículo de forma diferente. A temperatura de um dia para o outro muda, o trânsito de um dia para o outro muda. Então, você não consegue filtrar o peso desses fatores de um dia para o outro. Então, se eu pego um veículo, um mesmo veículo, altero um compressor de ar e vou medir num outro dia esse mesmo veículo, vai ser muito difícil de eu não ter algum outro fator que não vai influenciar e não vai mascarar os resultados que eu vou ter pela diferença de uma condição para outra. Então, de forma ideal, a gente tem que ter dois veículos, um baseline e o outro com a variação, com a mudança na alteração de condição, rodando juntos, né? E mesmo assim, eles rodando juntos, não é uma rodagem simples. Porque se um veículo for na frente e o outro atrás, mesmo que eu distancie o suficiente para que eu não tenha, por exemplo, uma consideração de vácuo ou uma admissão de resistência do ar aí pelo vácuo, eu vou ter uma condição de frenagem diferente de um para o outro, eu posso ter pequenas alterações de trânsito, um que pegue um pouco mais no sinal vermelho ou não. Então, eu preciso sempre fazer uma rota, né, um determinado trecho, uma determinada quilometragem controlada, em que uma vez eu faça com um veículo na frente e o outro atrás, e depois eu tenho que repetir esse mesmo teste, mudando a posição do veículo. Da mesma forma, o motorista que está dirigindo o veículo A, eu preciso alternar ele, né, para que ele mude para o motorista, para o veículo B, e do veículo B vá para o veículo A, para que o pé do motorista também consiga ser filtrado. Então, a gente está falando aí, de forma ideal, de pelo menos 4 rodagens, e se a gente multiplicar pelos dois veículos, a gente está falando de 8 rodagens, né? Então, é uma coisa bastante complicada e principalmente custosa. Já do ponto de vista de simulação, né, quais que são os desafios? Quando a gente faz um modelo aí de multicorpo, a gente precisa modelar, tem um trabalho inicial
principalmente se a gente quer fazer um trabalho mais detalhado, de levantamento de dados. Isso daí vai exigir testes, vai exigir medições, para que possa ser feita uma calibração desse modelo, né? Então, esse trabalho inicial também é custoso. Ele é custoso do ponto de vista de horas de trabalho, pessoas envolvidas, né? A gente precisa, como eu mencionei antes, muitas vezes, dados de inércia rotativa do motor, inércia rotativa do câmbio. Isso não é muitas vezes trivial, né? Os fornecedores precisam de algum tempo, de algum trabalho para poder fornecer essas informações, porque muitas vezes não são informações de prateleira que eles têm disponíveis. A gente precisa também, nessa calibração, nessa modelagem, a gente precisa identificar o que vai ser tratado como uma caixa preta, o que vai ser simplificado nessa modelagem e o que vai ser efetivamente detalhado, né? A que nível de detalhe a gente chega. Um exemplo de a que nível de detalhe que a gente pode chegar, né? Para uma calibração aí, como a gente vai fazer uma análise de otimização pensando em troca de marcha, é claro, eu vou precisar das relações de transmissão, eu preciso da inércia de rotação dos componentes, né? Como eu falei, isso muitas vezes não é um dado de bate-pronto, não é um dado disponível facilmente. A gente precisa da eficiência da transmissão em cada marcha, porque, é claro, cada par de engrenagem pode ou não trazer a mesma eficiência. Isso também, muitas vezes, não é um dado tão disponível. O tempo de sincronismo, porque isso também vai afetar, né, o tempo e o quanto que, por exemplo, a curva quanto que a rotação do motor vai cair ou não. Então, isso vai afetar o consumo. E, finalmente, a rotina de troca de marcha, né? Eu comentei antes de você estabelecer uma rota padronizada, um baseline de aplicação, né? Levando em conta a rotação de saída em função da posição do acelerador. Então, quando a gente pensa aí nessa dualidade entre testes e simulações, né, a gente pode falar o seguinte: a principal vantagem de teste, né, é que eu posso, mesmo para uma aplicação específica de um frotista, eu simplesmente levo um veículo lá, seja ele cliente ou seja ele cliente da concorrência, eu levo um veículo lá e mostro para ele como que o meu veículo, ou como que o meu veículo com uma determinada otimização desempenha e quanto que esse veículo consome de combustível. E esse vai ser um dado palpável, vai ser um dado real, né? Por outro lado, a simulação, por mais que a gente trabalhe bem a calibração, quem trabalha com simulação, tanto de cálculo estrutural, estampagem, qualquer que seja a simulação numérica que a gente esteja trabalhando, a gente sempre tem uma margem de erro que a gente trabalha, né? Por outro lado, né, quando a gente testa, eu comentei aqui antes, que a gente está sempre sujeito a influências indesejáveis para o objetivo do teste, para o objetivo de comparar a medição de consumo, né? Já do lado da simulação, não. Quando a gente simula, a gente determina um comportamento de motorista, e esse comportamento de motorista vai ser sempre o mesmo, independente de qual que seja a variável que eu mude no veículo. Sendo que eu posso também mexer na variável do motorista para verificar o quanto que o motorista pode afetar ou não o consumo de combustível, né? Do lado de testes, a gente sabe que custo de protótipo de veículos, principalmente assim, para veículos comerciais, é um custo elevado, né? A rodagem, como eu comentei, para a gente fazer uma rodagem para medição de consumo, consiga filtrar essas influências que eu mencionei no item anterior, a gente tem que rodar bastante, né? Isso tem um custo de operação, então é um custo alto também. Mesmo que a alteração que eu faça no veículo seja uma coisa simples, né? Eu vou lá com o software e mude a curva do motor para verificar qual curva que seja mais indicada para a minha aplicação. Isso é uma alteração
custo zero no veículo, mas que para o teste continua tendo o custo da rodagem, né? Por outro lado, a simulação tem um custo inicial de calibração considerável, até porque não é só a modelagem numérica, né? Muitas vezes a gente vai precisar de testes, vai precisar de medições para fornecer os dados necessários para a calibração. Então, existe um custo inicial considerável nessa simulação. Porém, quando a gente trabalha com loops, né, de variação de um determinado parâmetro, o custo da simulação se torna muito mais baixo, né? Da mesma forma, o tempo nos testes é elevado. Eu separei aqui a questão do custo e a questão do tempo, porque muitas vezes são necessidades diferentes, né? Apesar da gente falar que tempo é dinheiro, e é efetivamente isso, muitas vezes a gente tem uma necessidade muito maior de atender um determinado prazo do que atender um determinado custo. E fazer uma otimização de consumo de combustível única e exclusivamente através de testes pode ser muito demorado, porque, como eu falei, os ganhos são muito pequenos e é difícil de você filtrar esses ganhos. Então, muitas vezes é difícil de você conseguir estabelecer a tendência de melhoria para um lado ou para o outro, variando um determinado componente, um determinado parâmetro. Fora isso, a gente tem que levar em consideração que, quando a gente faz teste, a gente tem um tempo de preparação do protótipo, a gente tem um tempo de rodagem, que pode ou não ser longo, e, finalmente, a gente tem um tempo de análise aí dos dados que são gerados nas medições. Nas simulações, da mesma forma que o custo inicial é considerável, o tempo inicial de modelagem, e muitas vezes não é nem uma questão de horas de trabalho, e sim uma questão de tempo passado, porque, como eu falei, pelo fato da gente precisar de dados externos, né, dados de medição, muitas vezes o tempo necessário é grande, porque a gente precisa esperar por esses dados serem disponibilizados. Porém, depois, os loops de variação, esses loops são muito rápidos, né? Você consegue, no mesmo dia, traçar diversos exemplos, diversos casos de mudanças, né? E com isso você consegue traçar uma tendência para uma determinada variável muito rapidamente. Finalmente, eu acho que talvez uma das grandes vantagens de você usar a simulação para suportar, né, ou para trabalhar a otimização de consumo, é que você consegue trabalhar com otimização paramétrica. Não que você não consiga fazer isso nos testes, mas na prática isso é inviável, né? Pelo tempo necessário, pelo custo envolvido, é muito difícil você, pelas influências externas que podem acontecer, você trabalhar em cima de testes e fazer uma otimização paramétrica é uma coisa praticamente impossível. Fazendo isso por simulação, por outro lado, é uma coisa relativamente até simples. É uma coisa factível e uma coisa relativamente simples. Porque você consegue gerar vários loops, várias iterações rapidamente. Então, você consegue traçar curvas e através dessas curvas, você consegue encontrar o ponto ótimo que você quer chegar. Talvez só para finalizar a questão da otimização antes de passar para os exemplos, também é interessante na parte de simulação é que nos testes, por toda essa dificuldade que eu coloquei, fica muito difícil você trabalhar com mais de uma variável ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você trabalhar em testes, você fazer uma alteração de relação de transmissão e fazer uma alteração de curva de motor, você trabalhar com os dois ao mesmo tempo, você até pode fazer isso. Tem bastante gente que faz isso, mas depende muito da experiência, né, do engenheiro de testes, do engenheiro de desenvolvimento que esteja envolvido nessa avaliação. Vai ser muito difícil de você pegar uma pessoa
mesmo que com a considerável experiência, que consiga enxergar qual é o melhor caminho, que consiga enxergar essa curva de melhoria para um determinado ponto. Via simulação, através da otimização paramétrica, por outro lado, isso se torna também, de uma certa forma, simples. Você consegue trabalhar com mais de uma variável sendo trabalhada ao mesmo tempo para que você encontre um ponto ótimo. E por fim, né, gente, só para comentar, tudo isso que eu estou falando aqui, principalmente na parte de simulação, eu estou falando em termos de tendência de melhoria, fazendo uma alteração numa característica do veículo. Mas também o ideal é que, uma vez que a gente encontre um ponto ótimo através da simulação, a gente comprove isso através de um determinado teste. Bom, eu vou passar aqui agora a palavra e a tela para o Vinícius. Ele tem 2 exemplos aqui para mostrar usando o TruckSim. São exemplos simples, que foram feitos de forma rápida em cima do TruckSim. Ele vai explicar isso melhor, mas que eu acho que ilustram bem tudo isso que a gente discutiu até aqui. Vinícius, passando para você então. Olá, boa tarde a todos. Bom, meu nome é Vinícius, trabalho aqui na VirtualKite, junto com o Kamei. E, bom, quero mostrar esses 2 exemplos que o Kamei comentou. O primeiro exemplo é um exemplo bem intuitivo, que é um simples exemplo de redução de massa, como ele comentou no comecinho da apresentação. Tá? O peso do veículo é um fator inerente que é bastante relevante, tá? Na questão do consumo. Muitas vezes é tratado até como um parâmetro linear na questão de consumo. Então, às vezes, muita gente tem esse pensamento que na redução de 50% da massa do veículo você vai ter praticamente metade do consumo. Porém, como ele comentou também, existem fatores inerciais e outras coisas, algumas não linearidades que estão inclusas dentro desse sistema que podem ter essa influência, e esse exemplo aqui, apesar de ser simples, ele já vai nos dar uma ideia de como isso ocorre. Né? Bom, essa daqui é a tela inicial do TruckSim. Do lado esquerdo nós temos a especificação do teste, basicamente a definição do veículo e a definição do procedimento. O procedimento aqui, ele é um teste de aceleração de 0 a 80, seguido por um teste de frenagem de 80 km a 0. Eu preparei aqui, para fazer essa primeira comparação, a gente seguiu uma abordagem muito parecida com o que é feito em teste. Então, foi definido um veículo baseline. Tá? Então, fiz uma primeira simulação com um veículo baseline. Esse veículo, se eu clicar aqui dentro dele, eu entro dentro dele, tenho todos os parâmetros que podem ser configurados dentro do meu modelo dinâmico. Tá? Esse aqui é um veículo que eu peguei dentro da própria biblioteca, um exemplo simples de um caminhão toco. E, basicamente, a alteração que eu fiz foi na massa suspensa. Se a gente olhar aqui, o veículo original, ele é um veículo de quase 4,5 toneladas. O que eu modifiquei em relação ao meu segundo veículo foi apenas a massa do veículo. Eu removi 10% da massa. Tá? Se você olhar aqui o valor da massa suspensa, você viu lá o outro estava 4.455, aqui 3.880. Fala, não, isso não é 10%. É porque eu descontei 10% do peso dos eixos da massa não suspensa. Eu descontei diretamente na massa suspensa, simplesmente para facilitar. Então, eu vim aqui, alterei esse parâmetro, voltei para a minha tela inicial e simplesmente rodei a simulação. Aqui eu estou rodando ela de novo, apenas como um exemplo para demonstrar o quão rápido as simulações rodam dentro do software. E como resultado, a gente pode visualizar a animação do teste
de aceleração sincronizada junto com os dois gráficos básicos que eu coloquei aqui, que é simplesmente a velocidade do veículo em função do tempo, tá? Então, o veículo mais leve, que é o veículo preto, a gente pode observar que ele tem um desempenho maior, ele alcança a velocidade de 80 km por hora primeiro, tá? E também tem uma distância de parada reduzida. E no consumo de combustível, a gente consegue observar que ao final do teste, na verdade, essa comparação eu fiz no momento em que os veículos pararam de efetivamente acelerar, né? Visualizando aqui na legenda, a gente tem a diferença de massa total de combustível que foi consumida durante o teste, tá? Então, para esse teste, para essa aplicação específica, o veículo com 10% a menos de massa, ele teve uma redução de consumo de 7,2%. Se a gente fazer a conta aqui com esses dois valores, a gente vai chegar numa redução de consumo de 7,2%. Tá? Então, isso mostra, porque o que eu modifiquei foi apenas a massa total do veículo. Eu não fiz nenhuma alteração nas massas girantes do veículo, inércia, que vão afetar diretamente a inércia de rotação da transmissão, inércia de rotação do motor, do eixo diferencial, das rodas e tudo mais. Então, são parâmetros que ficaram fixos e por isso a gente não teve esse ganho linear. Além disso, também existe a influência da resistência ao rolamento. Eu tenho um veículo mais leve, eu tenho menos carga do pneu, eu tenho resistência ao rolamento diferente. Existem vários parâmetros não lineares, aí, como o Camille exemplificou. Existe influência de aerodinâmica, suspensão, outras coisas que não foram modificadas e por conta disso a gente não observa essa não linearidade. Tá? Essa é o nível de precisão que a gente pode ter com a simulação, né? A escolha do que a gente quer considerar ou não dentro da simulação pode afetar os resultados. Bom, o segundo exemplo, ele é mais alinhado com o último assunto abordado pelo Camille, onde ele mencionou a influência da transmissão, tá? da troca das relações de transmissões. E especificamente esse exemplo ele vai mostrar para um mesmo veículo, tá? Se a gente tiver diferentes tempos de troca de marcha em rotações diferentes, isso pode ter uma simulação de tanto do comportamento do motorista, tá? E a gente vai ver que realmente esses valores eles são bem expressivos quando comparado aos valores inerentes do veículo, como também poderia ser usado para a especificação dos tempos de troca de marcha de uma transmissão automatizada. Bom, eu vou mostrar aqui, então, basicamente eu usei o mesmo teste, o mesmo veículo e a alteração que eu fiz de um para o outro é especificamente aqui no sistema de powertrain. Tá? Então, dentro do sistema de powertrain temos a definição da curva do motor. Eu posso mostrar aqui. Tá? Então, a curva do motor ela varia com torque e rotação e as faixas de aceleração. Aqui dentro também está descrito o nosso mapa de consumo para cada rotação e nível de aceleração também, nível de carga do motor. Mas basicamente as mudanças foram feitas aqui na transmissão, temos a mesma relação de transmissão para os dois veículos, a única diferença é os tempos de troca de marcha, né? Que aqui eles são representados por duas curvas. A curva vermelha é a curva que mostra o tempo onde a marcha sobe, nesse caso de primeira para segunda,
e a curva azul ela demonstra aqui qual é o tempo de troca da segunda para a primeira, tá? Baseado na posição da carga do motor, posição do acelerador de 0 a 1. 1 significa que ele está completamente pressionado, ou seja, o veículo está em carga máxima. E aqui é a velocidade de saída da transmissão. Multiplicando pela relação de transmissão, a gente vai ter a rotação que está ocorrendo no motor. Então, basicamente, eu vou voltar para a tela inicial agora. Basicamente, o teste foi feito considerando um veículo baseline, onde a troca de marcha é feita a 3.000 RPM. Tá? O segundo teste é 2.400, 1.800, 1.200. Seria um princípio aqui de uma otimização paramétrica. Já temos quatro testes rodados, temos alguns pontos que podemos usar para traçar curvas comparativas de desempenho e de consumo. Isso fica mais claro quando eu apresentar aqui os gráficos. Então, temos aqui curvas para o consumo a taxa de consumo de combustível, o consumo efetivo consumido, as rotações que ocorrem dentro do sistema de powertrain em cada veículo e a velocidade longitudinal. Abrindo as curvas de consumo de combustível, a gente pode ter uma boa ideia do que acontece com o consumo de cada veículo. Então, se a gente observar para o primeiro veículo, o veículo azul é o veículo que está trabalhando com trocas de marcha a 3.000 RPM. Tá? Então, é um veículo que tem um melhor desempenho, ele acelera com maior velocidade, mas em contrapartida ele apresenta também um maior consumo. Se observarmos o tempo em que ele atinge a velocidade máxima antes da frenagem, tá? Temos aqui um tempo de aproximadamente 25 segundos. Né? O segundo veículo com melhor desempenho, que está fazendo as trocas de marcha 2.400, ele já apresenta esse tempo de aceleração até 80 km por hora de 26,8. Então, temos 1,8 segundos de diferença. Tá? Uma diferença que, para um caminhão, para um veículo comercial, na sensação de performance, é praticamente insignificante, mas se compararmos o consumo de combustível de um para o outro, a gente vê que tem um ganho muito grande. Tá? E à medida que a gente vai fazendo mais testes, poderíamos traçar aqui uma curva de consumo e performance, uma curva que seria equivalente ao quanto que eu estou consumindo e quanto que a minha performance vai sendo perdida à medida que eu diminuo esse tempo, eu diminuo a minha rotação de troca de marcha. De uma forma mais visível aqui, eu montei uma pequena planilha de Excel que compara as porcentagens dos ganhos que eu tenho. Então, todas estão, o veículo baseline é o veículo a 3.000 RPM. Tá? Então, para o segundo caso, onde eu faço a troca a 2.400 RPM, eu tenho um ganho de consumo de 23% e um aumento no tempo para atingir a velocidade de 80 km por hora, mais precisamente de um aumento no tempo em 7,2%. Tá? Se esse é um veículo manual, isso daqui representa como o comportamento de como o motorista troca a marcha, a gente pode ver que já na comparação dos primeiros dois casos, a gente já tem uma diferença no consumo de 23%. Essa diferença, a gente percebe que já é muito maior do que aquela diferença que a gente ganhou com aquele fator inerente na primeira simulação, que foi a redução de massa, foi um ganho de 7,2%. E isso demonstra como no teste seria complicado a gente mensurar, conseguir isolar os fatores, tendo
tendo o motorista como o principal fator aí que pode influenciar. Então, como o Camille mencionou, às vezes o mesmo motorista, se ele tiver com um humor um pouco diferente naquele dia, você já tem resultados completamente diferentes. Na simulação você tem esse controle, onde a gente consegue fazer com que o motorista siga exatamente os mesmos tempos de troca e em qualquer situação, em qualquer modificação. Então a gente tem mais controle na nossa simulação. Bom, basicamente é isso. Eu vou passar novamente a tela e o controle para o Camei e ele vai apresentar as conclusões do trabalho. Então, só para a gente apresentar algumas conclusões aqui, né, fica claro, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo, que de uma forma ou de outra, para a gente fazer uma simulação, a gente precisa calibrar esses modelos e para isso a gente precisa de medições através de testes. A gente não consegue fugir disso daí. Na realidade, o grande ganho que a simulação pode trazer é justamente fazendo os loops, fazendo as iterações de modificações que a gente pode ter para um determinado parâmetro, para diversos parâmetros, e principalmente pelo fato da gente conseguir traçar essas curvas. Acho que esse segundo exemplo, principalmente, que o Vinícius mostrou aí, já deu para enxergar essa curva, né, para a gente ver, olha, a gente consegue sacrificar um pouco um determinado desempenho do veículo porque a gente justifica isso por um ganho expressivo de consumo. Né? Eu queria até colocar para vocês também, mas só um detalhe, essa simulação que o Vinícius fez aí foi uma simulação bastante simples, inclusive bastante rápida, que ele trabalhou. É claro que a gente não vai basear uma decisão de alterar um determinado parâmetro, um determinado componente, uma determinada relação de posição no veículo, baseado apenas numa aceleração e frenagem. Né? Mas é importante dizer que a gente pode fazer uma medição de rota inteira e colocar isso dentro do software, a diferença só de tempo de processamento do cálculo, e para isso a gente vai precisar de medição, é claro. Mas também a gente pode, até mesmo caso essa medição seja realmente longa, a gente pode aplicar técnicas aí de redução dessa medição para cortar ela e deixar só os trechos relevantes aí que vão afetar de forma significativa. Mas o fato a gente vai precisar de medições e a gente consegue colocar uma medição, mesmo que longa, dentro do software para ser utilizado como aplicação, como rota. Né? O outro ponto é que, de novo, né, fazendo testes, a gente trabalhar com diversos fatores ao mesmo tempo é muito difícil, né, para a gente conseguir convergir, conseguir definir qual é a melhor combinação de 2, 3, 4, 5 fatores. Né? Qual é o melhor câmbio para o melhor motor, para o melhor pneu, para a melhor relação do eixo, para a melhor relação ou para o melhor compressor de ar. Ao passo que, utilizando a simulação, a gente consegue operar e traçar até mesmo um mapa, traçar uma curva, traçar uma superfície até que a gente consiga enxergar qual é o ponto ótimo para um conjunto de variáveis. E com isso tudo, a gente acredita que a otimização através da simulação ela fica mais rápida, traz melhores resultados e com um custo menor do que se a gente tentar fazer o mesmo trabalho somente através de testes. Né? Basicamente é isso aí que a gente tinha para apresentar. Agradeço bastante a audiência de vocês. Estamos à disposição aí agora para responder perguntas e qualquer eventual questionamento que vocês tenham. E também a gente está à disposição aqui, fora do webinar, caso vocês queiram entrar em contato, nosso contato está aí. É fácil vocês entrarem em contato também, falar com a gente pode, se for o caso até mesmo, fazer uma visita para vocês e discutir isso aí com um pouco mais de profundidade. Eu tenho uma primeira